Eu nasci, foi na focha, na bigorna eu fui criado. Quem me afia não me amola, eu sou aço temperado. Bato firme, eu bato forte, a marreta é minha sorte. Com fogo eu faço nome, com minha faca eu faço corte. Fala, cuteleiro! Saudações, amigos, sejam bem-vindos ao Fala Cuteleiro, o podcast oficial do Clube da Cutelaria. Meu nome é Janaia Fabre e hoje sigo com vocês em mais uma super entrevista. Hoje nós vamos receber Michel Gendler, que é um dos autores do livro Legacy of Steel, simplesmente a maior publicação da cutelaria nacional. Ele vai contar um pouco sobre esse projeto e a relevância dessa publicação aqui para o país. Lembrando que o Fala Cuteleiro e o Clube da Cutelaria tem o apoio, tem o patrocínio de Fabricases e Insumos de Cutelaria Angeli e a Knife Flix. A Cutelaria Angeli é uma empresa que fornece aços, químicos e produtos em geral para a cutelaria. Entre em contato e conheça tudo que o seu Benedito Angeli pode oferecer através do WhatsApp 11 98695 3397. Fabricases é a empresa mais conceituada na confecção de estojos de facas personalizados. Conheça a linha completa Fabricases e solicite um orçamento pelo WhatsApp 16 99117 9004. Fale com a Jéssica. E a Knife Flix, onde você pode assistir séries de facas, documentários, lives técnicas sobre cutelaria. Uma programação exclusiva para assinantes. Quer conhecer todo o conteúdo e tudo que a Knife Flix tem para você? Acesse www.knifeflix.com.br. Bom, e a gente começa perguntando a pergunta de sempre. Como é que você, Michel, chegou no mundo da cutelaria? Conta um pouquinho sobre a sua história, a sua jornada até essa publicação e essa relevância que você alcançou no cenário da cutelaria nacional. Bom, me apresento, meu nome é Michel Gendler Gruenberg, eu sou mais conhecido pelo meu sobrenome do meio, né, que é Michel Gendler. A razão pela qual eu sou mais conhecido pelo sobrenome do meio, muitas pessoas me perguntam, é porque no Uruguai o sobrenome da mãe ele tem precedência sobre o sobrenome do pai, é ao contrário do Brasil. Como tradição centenária, ele foi lançado primeiro em espanhol e depois em português, então saiu primeiro como Michel Gendler e depois como Michel Gruenberg. Não significa que eu tenha preferência entre um sobrenome e sobre o outro, simplesmente foi assim que as coisas aconteceram. Acabou virando mais ou menos meu nome de escrita, até porque fica muito difícil falar Gendler Gruenberg. Gendler por si só já é difícil, Gruenberg também não é dos mais fáceis. Como que eu comecei nas facas, né? Eu sempre conto essa história. Na verdade, que eu sempre gostei muito de facas. Meus pais, eles nunca, assim, sempre foram muito conservadores, etc., mas nunca me deixaram ter brinquedos, assim, violentos, né? Armas, nem de brinquedo, nem arminha de espoleta eu tive quando eu era pequeno, né? Jogos de videogame violentos. Então, quando eu ia na casa dos meus primos no Rio de Janeiro, eu aproveitava, jogava Nintendo 64 e aproveitava para jogar os jogos de tiro, né? Que meus pais não deixavam eu ter. E desde muito pequeno eu sempre gostei muito de armas e de facas, né? Gostava muito de história. Eu sempre me dei bem em história no colégio, sempre era o queridinho do professor em história, né? Em contrapartida em química e física. Eu realmente, assim, não recomendo para ninguém ver nenhuma conta, nenhum cálculo que eu fazia em física e química. Então, é uma aliança dessas coisas, né? Eu sempre gostei muito de geopolítica, história universal. Tudo isso me levou a gostar de antiguidades, né? Meu pai é advogado, colecionador de caneta tinteiro, e minha mãe gosta de móveis antigos. Na verdade que, como eu sempre falo, Gendler é um sobrenome romeno, vem do alemão arcaico e tem relação com Tendler, que também é um sobrenome da minha família. São variações do mesmo sobrenome e significa vendedor de coisas usadas ou antiquarista, né? Então é engraçado porque o meu sobrenome significa isso. A realidade foi que desde muito cedo eu ia sempre para a casa do meu avô, que em paz descanse, na casa da minha avó, que ainda está viva, graças a Deus, e eu sempre via eles com antiguidades, né? A minha bisavó e o meu bisavô, eles chegaram no Brasil na colônia Hirosh, que foi a colônia Philipson e Hirosh, né, dos judeus, fugidos da Rússia, né? A Romênia, naquela época, era parte da Rússia. Bessarábia, o lugar onde eles vieram, nada a ver com Arábia, vem da palavra Bassaraba. E lá, nessa região, eles já trabalhavam com antiguidade já naquela época. Quando chegaram ao Brasil, mantiveram o ofício. Eles vieram se instalar do Rio
Grande do Sul, eles foram para o Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias, onde nasceu meu avô e onde nasceram as irmãs do meu avô, né? E lá minha bisavó tinha um Belchior. Belchior, para quem não sabe, é um antiquário de imóveis usados. Naquela época, meu bisavô, ele também... o Brasil era uma terra muito inóspita, né? A gente está falando... Eles se mudaram para o Rio ainda na década de 1920. E daí, o que acontece? Naquela época, o Brasil era muito inóspito. Duque de Caxias para o Rio de Janeiro tinha uma diferença. Era estrada, você precisava pegar a estrada. Hoje em dia, é tudo a mesma cidade. E meu bisavô, naquela época, ele já comprou para ele um Smith & Wesson, que até hoje está em possessão da família, e uma garrucha. E, ao mesmo tempo, ele tinha um cavalo e 2 cachorros. Então, as armas sempre fizeram parte da minha vida. Meu avô, por sua vez, sempre foi um exímio caçador, fez exército, era segundo tenente do exército brasileiro. E tudo isso, assim, por mais que meus pais assim não gostassem muito de armas, etc., eu ia para casa dos meus avós e lá era outra realidade. Mas vamos botar entre parênteses, meus pais não gostavam de armas nas mãos de crianças, claro. Mas meu pai teve posse durante muitos anos, depois nunca renovou, depois do Estatuto do Desarmamento ele nunca renovou. E meu irmão era campeão meu irmão paterno, né? Eu tenho 2 irmãos paternos, o Jário e o Charles, um advogado e o outro publicitário. E o publicitário, ele é campeão de tiro ao alvo, mesmo tendo 11 graus de miopia. Ele tem aqueles óculos fundo de garrafa, ele sempre foi campeão de tiro ao alvo, competiu nacionalmente e ganhou diversos prêmios. Também gostou muito de facas táticas. Então, assim, nesse meio eu sempre gostei muito disso. E como foi efetivamente que você ingressou no mundo das lâminas, já que você não tinha muito o apoio da família? Como que começou isso? Minha história, em estrito senso, como eu comecei nas facas, e isso que eu sempre conto nos livros, foi em 2009. Meu avô me deu de presente, quando eu tinha 15 anos, me deu um canivete Victorinox. Eu nunca gostei de canivetes, mas era o mais próximo que meus pais me autorizavam a ter naquele então. Como que se deu? Eu comecei a conseguir, assim, clandestinamente, por assim dizer, para meus pais não ficarem muito em cima de mim, pequenas lâminas, ou às vezes até mesmo presentes do meu avô. Então, minha mãe não ia dizer não pro meu avô. Meu avô me dava um presente, minha mãe não ia chegar para ele e falar assim, pô, pai, não dá a faca pro menino. Então, assim, eu fui gostando, né? Meu avô me deu uma vez um punhalzinho de ponta, outra vez eu fui lá, ele tinha viajado até Minas Gerais, ele comprou uma faca, acho que é Bursa, se eu não me engano, Bursa, e assim ele foi me dando assim as facas, né? Isso foi em 2009. Em 2010 eu viajei a Israel, a segunda vez que eu fui para Israel, eu sou judeu religioso, para quem sabe, com muito orgulho, também sou rabino ortodoxo, além de escritor e advogado e colecionador. Eu chegando lá em Israel, eu fui no Shuk. Shuk é um mercado, e tem um mercado árabe em Jerusalém, que é um mercado magnífico, o pessoal tem que conhecer, que é muito legal, o mercado de Jerusalém Central, e lá tem muita antiguidade. Tem réplicas e tem antiguidades. E eu comprei minha primeira faca em aço damasco indiano, não é paquistanês, é indiano, de boa qualidade, eu comprei lá. Mas assim, comprei sem saber o que eu estava comprando e comprei também uma réplica de uma espada beduína, muito bonita, com um trabalho muito bonito, mas assim, uma espada que tinha lá seus 50 anos, não ia ter seus 200 anos. E para trazer essa espada para o Brasil foi um parto, né? Foi uma coisa assim, louca mesmo. Mas consegui, meus amigos, eu estava viajando com o meu colégio, né? O colégio rabínico, a gente foi todo mundo lá, meus amigos zoavam, né? Caçoavam e brincavam comigo. Chegando no Brasil, levei uma baita bronca da minha mãe, do meu pai, falou que eu tava enfiando dinheiro em porcaria e, bom, eu levei aquele sermão, né, básico, mas em momento nenhum pensei em abandonar por causa disso. Quando foi no final de 2010, eu tava no Uruguai, tenho residência no Uruguai, para não dizer que eu sou duplo cidadão, tenho residência no Uruguai, e o meu pai sempre teve o sonho de eu ser advogado, assim como ele e assim como meu irmão. Nós somos uma família de advogados. Meu pai é falencista, né, em recuperação de empresas, meu irmão é civilista, e eu, bom, na faculdade, anos depois, acabei me encaminhando para o lado de tributário, direito internacional, tributário. E naquela época, meu pai, naquela época não, porque até hoje é muito amigo nosso, mas naquela época meu pai queria, porque queria, foi no ano do vestibular, logo no início do ano do vestibular, queria que eu conhecesse um dos maiores advogados do Uruguai, que é uma personagem, né, reconhecido no mundo inteiro. Ele tem livros e livros sobre direito internacional e cooperação judicial internacional, que é o Dr. Raul Srevini. O Dr. Raul Srevini é uma figura, uma pessoa incrível, e, além de tudo, um ser humano extremamente culto. A esposa dele era sobrinha do pintor uruguaio já falecido José Cunha, que é um dos maiores e melhores pintores da América Latina. Em síntese, vem de uma família iluminada, e naquele final de verão, né, era fevereiro, meu pai marcou da gente sair, jantar, tomar um café, sei lá, com o Dr. Raul Srevini. Naquele dia de manhã,
antes da gente sair com ele, minha mãe estava querendo comprar um par de lamparinas. E a gente foi num antiquário, que para quem conhece Punta sabe onde é que fica isso. Na região do La Barra. La Barra você tem... Punta é dividida em Punta Bagena, Punta del Leste, La Barra e José Inácio. São as divisões de Punta, né? E ali em La Barra, que é bem legal o lugar, assim, é como se fosse um povoado de surfistas, tem um antiquário do seu Raul Hernández. E eu fui com a minha mãe lá, acompanhei ela, era uma época que se não me engano, ela estava me ensinando a dirigir, nem me lembro mais, mas acompanhei ela. Quando eu cheguei no antiquário, o que eu vejo na parede? Um sabre de cavalaria, modelo 1898, da cavalaria argentina, que é simplesmente o sabre mais famoso da história argentina, que foi o sabre da campanha do deserto. E eu não tinha a mínima ideia do que era, mas eu achei aquilo de uma beleza. Então, um cabo de baquelite, né? Baquelite é aquele precursor do plástico, lâmina fabricada pela Weisberg Kirschbaum de Solingen, e ele pedia, na época o dólar estava a 1,5, foi um dos recordes mais baixos do dólar, ele pedia $280 pelo sabre. E o que eu infernizei a minha mãe para ela me deixar comprar o sabre foi assim uma coisa, e minha mãe obviamente negou e falou de jeito pra nenhuma, isso é uma arma de verdade, não é nem a ver com aquelas réplicas que você comprou em Israel, não vou ter um sabre, não, que você tá maluco, como é que você vai levar uma coisa dessa pra casa, você não tem nem 18 anos, e foi aquele vai e volta, chegamos em casa, pedi pro meu pai falou de jeito nenhuma, aí eu botei meu PlayStation para vender no Mercado Livre, chegou um monte de interessados, eu queria vender o PlayStation para comprar a porcaria do sabre, ia ser meu dinheiro, eles não iam poder falar nada, e assim, meus pais descobriram, e deu uma briga em casa tremenda, e tá bom, eu super desolado, né, fui jantar com o Dr. Raul Cervini naquele dia, e a gente tá conversando, e vocês lembram que eu falei que a esposa do Dr. Raul Cervini, a dona Marta, ela é sobrinha do José Cunha, esse pintor grande. E lá vai tantas, a gente começa a falar de arte uruguaia, porque eu sou fascinado por arte uruguaia e o meu pintor favorito é o José Cunha. E eu menciono que eu amo o José Cunha e o Cervini fala, puxa, o José Cunha era tio da minha esposa. E daí a gente começa a falar de arte é para antiguidade, e de antiguidade é onde a gente chega? Em armas. E sem o meu pai saber, o Dr. Raul Cervini simplesmente, até hoje, é um grande colecionador de armas e sabres napoleônicos. Quando o Dr. Raul Cervini fala isso, meu pai estremece nas bases, né, e tenta desviar o assunto, mas daí já é tarde demais. Cômico a situação, um encontro que foi Deus que decidiu. E o Dr. Raul Cervini fala pro meu pai que ele estaria viajando em 2 semanas até Chicago, porque ele tem, pasme, a maior coleção de submachine gun, de metralhadora Thompson, aquelas Tommy Gun que o Al Capone tinha. A maior coleção fora dos Estados Unidos é do Dr. Raul Cervini, e toda vez que o Museu de Chicago expõe qualquer mostra sobre a máfia, etc., eles pedem ao Dr. Raul Cervini para levar algumas das armas. Por quê? Porque ele tem algumas armas, tem a goiabeira, né, a lata de goiabada original, né, aquele, como se diz, aquele cartucho em forma de lata de goiabada famoso, né? E ele é uma das pouquíssimas pessoas no mundo que ainda tem uma dessas. Em prefeito estado, funcionando, ele tem 7 dessas submachine guns. Ele começa a convencer meu pai, convence, e meu pai finalmente cede a pressão e fala, tá bom, se o menino quer colecionar armas e espadas, contanto que você seja o padrinho de armas dele, o Dr. Raul Cervini, eu deixo. Em síntese, aquela noite terminou na casa do Dr. Raul Cervini. O Dr. Raul Cervini também tem uma coleção muito grande de objetos náuticos, então bússolas marinhas, plaquetas de bronze, artefatos descobertos em naufrágio, e canhões de galeões, né? Ali em Punta tem muito naufrágio. Ele até tem objetos que eram do Graf Spee. Então, foi uma noite iluminada e realmente isso daí definiu a minha carreira em facas. Voltando pro Brasil, né? Depois daquela temporada, voltei às aulas, eu estudava no internato, estava no último ano do internato rabínico, a gente chama de estivá, esse tipo de colégio. Passou mais 6 meses, eu comprei uma espada da Ebre, aquela espada, aquele sabre de Blandengues, né? Aquele sabre de cavalaria que eu vi em Punta, ele foi vendido. E eu consegui ir nas férias de julho, eu estava fazendo cursinho intensivão para passar no vestibular, eu consegui ir para Porto Alegre, né? Onde meus pais trabalhavam na época. E eu fui lá, passei 40 dias em Porto Alegre, e um dia eu não tinha nada o que fazer, era férias do cursinho, eu fui no Caminho dos Antiquários. Peguei um funcionário lá da firma do meu pai, que é quase um segundo pai para mim, um grande amigo, o Adão. Ele me acompanhou toda a minha vida, e é um gaúcho de boca cheia.
Peguei ele pelo braço e falei, Adão, me acompanha lá que eu vou no Passeio dos Antiquários. Cheguei no Passeio dos Antiquários e vi duas daquelas facas prateadas da Ebre. Não tinha a mínima noção do que era, mas eu sou gaúcho nato, eu tomo chimarrão desde que eu brinco que eu tomo chimarrão antes de mamar do peito, né? Eu tomo chimarrão desde os 2 anos de idade, então eu tenho foto piochado com 2 anos de idade. Então, assim, eu gostei daquilo. Eu gostava de faca gaúcha também, mas não entendia nada. Eu acabei pagando 120 numa faca, que era uma Dreher Eberle, e 150 numa outra cornetinha pequenininha. Cornetinha não, piteirinha, né? O pessoal chamava de cornetinha na época. Pequenininha. Fui pra casa, como a gente fala no Rio Grande do Sul, louco de bueno, de feliz, né? Então, voltando pra São Paulo, levei as facas comigo, andava de faca no cinto, no meio do internato rabínico. O pessoal olhava pra minha cara, zoava de mim, né? Mas era uma boa gozação, era tudo uma piada, era brincadeira e tal. Mas pelo que me parece aí na sua trajetória, tem uma publicação aí no seu processo, tanto de começar como um conhecedor da cutelaria e tá justamente relacionado a um livro, não é mesmo? Voltei pra Punta naquele final de ano, passei 3 meses em Punta, eu já tinha sido aceito no vestibular de Direito, ia começar a Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, em março, e daí me falam da existência de um livro de facas crioulas, de marca de facas crioulas. As facas crioulas são as facas gaúchas. E quem tinha escrito era o Gabriel Ezequiel da Argentina, o Dom Lois também da Argentina e o Diego Velázquez do Uruguai. E um amigo meu falou, olha, liga pro Diego Velázquez que ele vai te autografar o livro. Eu fui tentar encontrar o livro, na época o livro custava R$500, e em 2012 era muito dinheiro, né? Por isso que eu digo hoje, R$550 pro Legacy é nada, mas não é nada, mas é muito menos do que era naquela época. Naquela época, R$550, que era o valor desse livro, era $260. Hoje, nem o Legacy pronto vai valer $200, vai valer $200 nos Estados Unidos. Então, assim, a desvalorização do real era muito grande. Consegui o bendito livro, eu peguei o último que tinha em Porto Alegre, um amigo meu, depois virou muito amigo meu, o Maurinho Martins, do Antiquário, filho do Martins Livreiro, ele também é o Martins Livreiro, e o livro me abriu as portas, né? Consegui contato com os colecionadores, comecei a entender como funcionava o mercado de facas, comecei a entender, e uma coisa assim, foi levando a outra, e no final daquele ano 2012 eu já estava começando a juntar peça, né? Muita peça. Eu tinha um amigo meu, o Márcio Bubix, que foi meu primeiro cliente, inclusive. Como é que eu comecei a vender faca, né? Foi através do Márcio. O Márcio, eu fui pro Uruguai em julho daquele ano, de 2012, e o Márcio me fala, Michel, você vai lá, me compra umas tesouras de esquilar para fazer faca. E eu, o que eu fiz? Eu fui lá no Uruguai, comprei as tesouras, naquela época custava R$50 cada tesoura, e vendi a R$150. Tive um lucro aí de R$100, falei assim, pô, gostei da ideia, vou começar a vender essas tesouras, etc. Foi assim que comecei a vender. Era uma época também que, né, a gente encontrava tudo muito mais barato no mercado, se pagava R$1.000, R$1.500 numa Schauber, que hoje vale 20, 25 mil. E em certa conversa com o Márcio, eu descubro o site da Biblioteca Nacional. Naquela época eles estavam ainda começando a digitalizar os arquivos, os documentos, e eu encontrei uma propaganda antiga da Schauber, uma propaganda que era inédita na época, ninguém conhecia. Então eu já sabia que era a Schauber, que era a famosa coqueiro, a melhor de todas as marcas. Eu tinha conseguido comprar a muito custo no Uruguai um espadinho que até hoje está na minha coleção, e um facão até hoje na minha coleção, Broco e Schauber, dos originais, antigos, importados. E eu era fascinado pela marca, eu queria porque queria conhecer mais. Já tinha uma espingardinha Schauber, aquelas obsoletas, até hoje está na minha coleção também. E eu queria saber mais. E fui atrás, até que eu falei o seguinte, cara, sabe o que não tem no Brasil? Um livro de facas. Facas antigas não tem. Tem do Uruguai, tem da Argentina, mas do Rio Grande do Sul não tem. Eu preciso fazer esse livro. E uma coisa assim, 4 anos depois, em 2016, eu já vendia facas, já colecionava. Lancei o primeiro livro, Tradição Centenária, em espanhol. Foram feitos 500 exemplares só, 507 para ser exato. Todos venderam, demorou um tempo, né? Porque ainda o mercado era muito menor do que é hoje. Para vender meu primeiro livro, eu demorei quase 3 anos. Para vender o segundo livro, não demorou 1 ano, que foi o Tradição Centenária. E o Legacy está demorando menos de 10 meses para a gente quase esgotar a produção. Então, basicamente, é assim que eu entrei na cutelaria, né? Eu não esperava algum dia que eu ia comprar e vender facas. Eu entrei para colecionar mesmo. E eu comecei a vender e comprar para manter a coleção. Porque eu não ia ter cara de chegar pro meu pai e pra minha mãe e falar assim, ó, me paga uma faca de 7, 8 mil reais. Paga uma espada, né? Eles ajudaram muito no início. Meus pais, assim, agora a verdade seja dita, depois que eles começaram a ver esse mundo, a maravilha que é esse mundo, eles me apoiaram muito e até
até hoje me apoiam muito e me compraram muitas peças, inclusive no início de coleção. Depois, obviamente, graças a Deus, consegui fazer minha graninha, fazer meu dinheirinho e aproveitei o tempo que eu estava na faculdade, que eu estudava, fazia estágio, etc. Aproveitei também para conhecer muitos antiquários, muitos colecionadores, muitos dos quais eram colegas de profissão, acabei conhecendo advogados também, né? Então, essa é a minha história de como eu entrei na cutelaria. Foi de uma forma assim um pouco autodidata, não gosto de falar autodidata porque a gente sempre é auxiliado por outros, mas basicamente essa é a minha história de como eu cheguei até aqui. E fala pra gente, Michel, você é escritor, colecionador, negociante de facas, advogado. Na hora de você se apresentar, qual que é o ofício que fala mais alto? É difícil falar isso, porque o Michel gosta de todas essas áreas, né? Eu nasci numa família judaica extremamente tradicional. Minha família descende do grão-rabino da cidade de Barditchev, o rabino Levi Isaac, que é um dos maiores rabinos do judaísmo. Além disso, a gente descende do rabino Samuel Eidels e do rabino Meir, da cidade de Rothenburg. Então a gente traça a nossa linhagem assim, judaica desde o século X. Por parte de mãe, por parte de pai. Meu avô era um rabino também, né, que sobreviveu ao Holocausto. Então, o orgulho judaico na minha família é muito forte. E eu sempre levei minha vida profissional paralela à vida judaica. Eu sempre me identifiquei muito forte com os dois. Como eu já falei também, está na tradição da minha família gostar de antiguidades. É um hobby que toda a minha família tem, pelo menos em ascendência direta da minha mãe e do meu pai. Meu avô gostava de canetas, meu pai gosta de canetas, né, especialmente das Parkers, e eu também tenho essa paixão pelas Parkers, pelas Auroras e pelas Parkers. E artes também, minha família sempre gostou muito. Minha mãe coleciona móveis antigos, minha avó e meu avô sempre gostaram de antiguidades, meu avô colecionava espingardas também, e meu bisavô tinha pistolas, tinha Smith & Wesson, vendia móveis antigos. Então, assim, eu não tenho qual falar mais alto, depende da situação. Se eu estou num meeting, numa reunião com advogados, então quem vai falar mais alto é o Michel, advogado, formado pelo Mackenzie, tributarista. Se eu estou dentro de uma sinagoga, é o Michel, nem me identifico como rabino, eu tenho o diploma rabínico, mas eu não gosto de me identificar como rabino, tenho sim o diploma, tive o diploma em 2016, na época do primeiro Tradição Centenária, eu lancei o primeiro Tradição Centenária, acho que foi no dia 26 de agosto de 2016, e eu tive meu título rabínico no dia 9 de setembro, foi muito rápido, eu saí do Tradição Centenária na Expo Inter, fui para São Paulo, estudei uma semana que era o que faltava, né, para você ser rabino ortodoxo. Tem muitos rabinos reformistas por aí. O reformismo não é parte do judaísmo, né? Eu não estou discriminando nem nada, mas o reformismo não é aceito pelo judaísmo. Agora, para ser um rabino ortodoxo, você tem que ter anos de internato rabínico, né? E mesmo assim não é todo mundo que vai fazer a prova. Eu fui na raça mesmo, porque meu pai não é rabino, minha mãe não tem. O rabino é sempre homem, né? Nunca mulher. Não que a gente discrimine contra mulheres, muito ao contrário. Mas o papel da mulher no judaísmo é um papel mais elevado que o homem. O homem que ele precisa se elevar até virar rabino. A mulher ela já nasce mais elevada. É diferente como o judaísmo vê a mulher do que como outras religiões veem, né? Então, assim, minha mãe, na família dela, há muitas gerações não existia nenhum rabino, apesar dela descender desses rabinos aí que eu falei. Então, assim, se eu estou na sinagoga, é o Michel judeu que vai, né, falar mais alto. Mas, assim, Michel judeu é concomitante, né? Seja eu como advogado, seja eu na sinagoga, seja eu em todos os aspectos da minha vida. Eu nunca escondi meu judaísmo, muito ao contrário, sou muito orgulhoso dele e acho abominável uma pessoa que esconde as origens, né? A pessoa tem que sim falar que ela é judia ou é, sei lá, outra religião dela e ter orgulho disso, né? Eu nunca vou me esquecer uma anedota. Eu tava na feirinha de Maldonado, lá no Uruguai, e tem um cara que tá apontando pra mim e falando pra outra pessoa, e me apontando. Do nada o cara chega perto de mim, eu tô com medo, né? Tô no Uruguai, não sei quem é o cara, mas é um senhor de idade, então eu achei que não era nada grave. Ele falou assim: você que é o rabino escritor, você que é o rabino gaúcho. E eu, né, fiquei assim um pouco assustado. Falei: quem é esse cara? Eu virei pra ele e falei: olha, meu nome é Michel, muito prazer. Ele falou assim: eu sei, eu tenho o teu livro, Tradição Centenária. Você é o rabino gaúcho, você é o rabino de bombacha e chimarrão, eu te conheço. E conversei com ele, no final descobri que ele é um maestro de orquestra internacionalmente conhecido, o Dr. Esteban Prentke, professor Esteban Prentke, e acabei desenvolvendo uma amizade com ele, né? Ele é uruguaio, esposa argentina,
judeu também. Então, são anedotas, assim, engraçadas. O Bob V, o Roberto Viana, sempre chega pra mim e fala assim, meu rabino favorito chegou, né? Eu tenho uma amizade de muitos anos com ele, gosto muito dele. É um cara que eu tenho um carinho enorme, né? Um cara que a gente sempre conversei nas feiras, etc. Foi ele que me apresentou o Rodrigo Fredo. Então, realmente, na hora de me apresentar, não existe quem fala mais alto. Muitas vezes me aconteceu de eu ter ido visitar advogados em caráter de advocacia e o cidadão virar pra mim e falar assim, você é Michel Gendler Greenberg, você é filho do Wolf, não é? Eu sou filho do Wolf, você é irmão do Charles, eu sou irmão do Charles. Faculdade aconteceu também, porque, né, minha família é de advogados. E aí o cara emendava, e você é o cara que tem livro de facas. Uma anedota engraçada também aconteceu com meu pai faz alguns meses atrás, que meu pai foi no escritório de advocacia, em Porto Alegre, estava lá resolvendo um negócio de um cliente dele, um caso, acho que tributário, inclusive, nem sei. O advogado virou para ele, Greenberg, você tem um filho famoso. E meu pai achou que ele estava se referindo ao Charles, né? Porque o Charles, ele é um advogado famoso em São Paulo, não sei se ainda é, mas ele era sócio da Leite Tostes Barros, que é uma firma de advocacia muito grande, muito reconhecido. Ele é árbitro da Câmara de Comércio Brasil-China, então um dos árbitros, então ele é uma pessoa reconhecida em São Paulo no meio advocatício. E meu pai começou a falar, não, sim, o Charles e tal. Não é esse Charles, não. É o que tem o livro de facas, é o Michel. Michel, eu tenho o livro dele e tal, não sei o que. Ele fala muito das facas de fulano, Beltrano. E, poxa, e meu pai ficou todo feliz, né? Ficou todo sorrisos lá. Assim como também, quando eu tive a feliz oportunidade de conhecer o Paixão Cortes, em Paz e Descanso, ele me reconheceu, sabia quem eu era, né? Então, não tem quem falar mais alto, depende da situação onde eu tô. Se eu tô num meeting de advogados, eu não vou falar de facas. Se eu tô numa reunião de facas, eu não vou falar de direito. Então, depende do lugar onde eu tô. Mas eu amo todos os ramos que eu me dedico por igual. Bom, o projeto Legado de Aço não é o seu primeiro projeto em termos de obra literária. Você já tinha lançado Tradição Centenária, que fazia muito dessa parte documental em relação à cutelaria gaúcha e afins. Mas a questão é como que você entrou nessa parte de obras literárias? Então, como eu falei, né, sobre Tradição Centenária ali no início, eu tinha esse meu amigo, Márcio Bubix. Quando eu encontrei aquela publicação, ele junto comigo, a gente decidiu assim, começa a escrever um livro, Michel. E eu fui começando a juntar material, e perguntar para outros colecionadores. E assim, entre 2012 e 2014 eu comecei a ficar conhecido no ramo. Mas assim, eu comecei a ficar conhecido de uma forma, eu não queria ficar conhecido, né? A gente nunca imagina que algum dia, em 2012, esse mundo de faca não existia. Isso é tudo muito recente. Isso vem de 2015 pra cá. Então, assim, em 2012 era nós, um grupo de lunáticos que colecionava faca, tradicionalistas, esquisitos, sarcásticos, excêntricos, gostavam de colecionar facas, que iam nos antiquários em Porto Alegre buscando faca. E isso no Uruguai e na Argentina já existia há muitos anos um mercado muito forte de criolismo, de faca tradicional gaúcha, de prataria crioula. Mas no Rio Grande do Sul não existia isso, né? Existia, mas de forma leiga, né? Todo mundo gostava muito das facas Dom Cássio Seleme. O Dom Cássio é um parceirão, adoro ele, um cara muito gente fina. Todo mundo queria ter uma faca do Cássio Seleme para churrasco, mas eram facas de uso. O pessoal, muito poucos sabiam o que era uma Schauberg. Aliás, a primeira pessoa na modernidade a falar de Schauberg era o Paixão Cortes. Paixão Cortes falava nos artigos dele, quando se fala em coqueiro, não se está se referindo à marca coqueiro de Santa Maria, que é aquela marca de cozinha, de faca de cozinha escrita coqueiro. Sim, a Schauberg Pelotas, as facas importadas, que são parte do tradicionalismo gaúcho e tal. E o Jânio Caetano Brown, que foi um dos maiores paiadores, né, cantores nativistas do Rio Grande do Sul, ele saiu com a música lá na década de 60, 70, Faca Coqueiro, onde ele fala prancha de palmo e meio, como é que é? Nessa prancha meio azulada deste regalo campeiro está gravado um coqueiro. E eu comecei a me envolver com essa mística da faca Schauberg e comecei a gostar de Schauberg. Meus pais, assim, eu falava a palavra Schauberg em casa, meus pais queriam me jogar fora de casa. Teve uma época que eu fiquei tão bitolado em falar de Schauberg, que meus pais, para de falar de Schauberg, né? E daí também as caçadoras filo do Uruguai, do Juan Animailos. E em síntese, e fui atrás de conhecer mais e buscar mais. E quando eu comecei a ver o pessoal do Facebook, né, começou a vir me
me consultar e perguntar, Michel, você acha que essa faca é original ou falsa? E eu sempre falava, poxa, mas eu não sou ninguém, eu não conheço nada disso, que isso? Né? Os grandes, naquela época, os grandes conhecedores até hoje, né? Os grandes conhecedores, o Guaraci, o Neto Trevisan e o Guilherme Biavati, seu Irineu Burda, o Zé Carlos, né? São pessoas muito queridas, me ajudaram muito na minha carreira. E o Matheus Fogaça, que criou o blog Facas Rio-Grandenses, o Lucas Roerli, meu amigo até hoje, assim, muito amigo meu. Não que os outros não sejam, também são, mas eu digo colecionadores. Esses sim, sabiam muito mais do que eu, né? E então eu comecei a estranhar, o pessoal vinha me pedir informação e eu falei, pô, que isso? Quem sou eu para dar informação? Mas eu comecei a ver que o pessoal estava vindo atrás de mim. E o Rui Augusto também, né, que sempre dava muita informação. E fui aprendendo e fui indo atrás e fui pegando documentos. E quando eu vi, corria o final do ano de 2014, eu estava em Israel estudando, passando um ano preparatório já para fazer o curso de rabino quando eu voltasse para o Brasil. Comecei a diagramar por conta própria meu livro, Tradição Centenária, e falar, isso eu vou agora falar sobre os prateiros e os ourives, o Diogo Pires da Fonseca, o Rodolfo Leitner, as pessoas que faziam a prataria, a escola portuguesa, a escola alemã. Claro que naquela época a gente não tinha tantas informações, mas foi indo. Quando eu voltei pro Brasil, no final de 2014, passei mais um ano, assim, buscando informação e tal. E meus pais, no final de 2015, chegam pra mim e falam assim, ó, você tá indo pro Uruguai, eu já tava fazendo o curso de rabinato, assim, ó, você vai terminar o teu livro. Você já tá há 4 anos escrevendo ele, você precisa terminar ele. Eu falei, pai, mãe, eu ainda não tenho dinheiro pra poder pagar o livro inteiro. Meus pais falaram, não se preocupa, a gente empresta o dinheiro e você paga a gente de volta. Eu falei, não, então fechado. Peguei lá fotógrafo, que inclusive é o diagramador do Legacy of Steel, né? É o Gabriel Simon. Peguei através do Juan Francisco Arocena. Juan Francisco Arocena, o Juancho, ou Pancho, ele, como eu conheci ele através do Diego Velasquez, que tinha sido aquele que me vendeu lá no primeiro áudio, como eu expliquei, aquele primeiro livro. Né? Naquela época ele já tinha me vendido 3 livros dele. O terceiro foi presente, ele autografou pra mim. E o Diego me apresentou pro Punch, falou, vai lá falar com ele vai fazer a edição do teu livro. Foi feito o Tradição Centenária, né? A diagramação do Tradição Centenária demorou muito tempo, demorou uns 6 meses, porque naquela época era uma coisa nova, tanto pro Gabriel Simon, quanto pra mim, quanto pro Pancho. A gente não sabia que papel ia fazer, que tapa ia usar, como que ia diagramar. Existiam os livros do Diego, mas eram diferentes, era a mesma temática, mas eram com outras marcas, era outra proposta. Então, acabou que de dezembro de 2015 até agosto de 2016, a primeira Tradição Centenária ficou pronta. A gente imprimiu 507 exemplares. No início era muito difícil vender, porque número 1 estava em espanhol, muita gente se recusava a comprar em espanhol, mas eu queria que meu nome também transitasse no Uruguai e na Argentina, né? Aí sim, eu comecei a ver que eu podia ajudar as pessoas. E número 2, por causa do preço. Naquela época, hoje em dia você fala em R$300, R$350, o pessoal paga de olhos fechados. Naquela época ainda existia muito, assim, com R$375 você conseguia encontrar uma bomba Ebra de prata 800, que hoje vale R$6.000. Então o pessoal tinha receio. Pô, vou gastar R$375, R$350 no livro. O pessoal tinha receio, mas com o tempo esse receio foi se quebrando, o pessoal foi comprando o livro. Esse novo projeto, Legacy of Steel, ele tem uma proposta diferente do Tradição Centenária. De onde você tirou a ideia e como que você formatou a proposta dessa publicação? Em setembro de 2019, eu terminei a primeira edição, vendi o último exemplar da primeira edição do Tradição Centenária, sem ser o meu, né? Eu tenho até hoje o meu. E muita gente veio me pedir, Michel, faz um Tradição em português. Revista, atualizado, etc. Faz um Tradição em português. Liguei para o Gabriel Simon, nosso querido diagramador. Gabriel, mi querido, necesito hacer el segundo Tradição Centenária. Falei para ele em espanhol, vamos fazer o segundo Tradição Centenária, dessa vez em português. Ele me responde, pero Michel, eu não entendo português. Não te preocupes, eu te digo o que fazer e vos vas fazer. Falou, eu não sei português. Eu falei, não se preocupa, eu vou te falar o que fazer, você vai fazer. Perfeito. Dessa vez eu queria, né, já imprimir 1.000 exemplares, eu queria imprimir 500. E eu, já assim, com receio, né, eu queria que o livro fosse mais barato também, vender ele a R$250 para todo mundo poder ter acesso. Então vendia a 250 na pré-venda, após a pré-venda a gente começou a vender a 280 ou 310 no cartão, né. Baixei um pouquinho o preço, mas a qualidade do livro aumentou. Um dos meus amigos, que eu conheço desde 2015, quando começou na cutelaria, me mandou uma faca de presente, agradecendo o meu apoio, é o Irani Rosa. Inclusive, ele é mencionado no Legacy. Ele é um cara muito legal, gosto muito dele, um ser humano de uma humildade incrível. Ele me manda mensagem, ele é bem gaúcho. Tchê, tem um grande cuteleiro que quer comprar o teu livro, que é o Leandro Pazini, lá do Paraná. Será que eu posso passar teu contato?
E eu falo, claro, né? Pode, com o maior prazer. E o Leandro Pazini entra em contato comigo, reserva 2 Tradição Centenária, eu dou um 3º de graça para ele, e a gente começa a conversar. E ele, naquela época, vamos lá, eu sempre falo isso nas minhas lives, naquela época, 2019 já não, mas quando eu comecei a colecionar, e quando o primeiro Tradição Centenária saiu, que foi em 2016, o mercado custom e o mercado de faca antiga, eles ainda eram a mesma coisa. Você ia na mesma feira que vendia faca antiga, também vendia faca custom, né? Então, e você chegava lá, você queria comprar uma faca do Cássio Selemin, do teu lado tava o Cássio, do outro lado tava um cidadão lá, o Cris Castilhos, por exemplo, um grande amigo meu, vendendo uma faca Schauber, antiga, uma Eberle antiga. E você podia encontrar o Isma Bigelmeier, o Marco Borchardt, tava todo mundo ali naquele meio, né? Era tudo a mesma coisa. Então, quando eu fiz o primeiro Tradição Centenária, eu fiz uma parte de cuteleiros custom, porque na época era tudo a mesma coisa, ninguém imaginava que algum dia os cuteleiros custom ia ter essa independência que tem do mundo de facas antigas. E daí o Pazini me fala, poxa, sabe, porque o mercado custom tá crescendo muito, e eu sabia disso, porque eu frequentava o Salão Paulista de Cutelaria desde 2012, e eu tinha visto como cresceu. Para mim, 2015 foi o ano para divisor de águas. Teve aquela exposição Mestres do Aço, mudou muito, né? A qualidade subiu muito. Imagina, naquela época, uma faca em aço Damasco era uma novidade. 6 anos atrás, eu tô falando há 20, 30 anos. E daí, eu conversando com o Pazini e tal, e o Pazini me fala, poxa, aumenta no novo Tradição Centenária, coloca alguns nomes novos, coloca o Bruno Malage, coloca o Thiago Silva, coloca o Bigode, né? O Joeliton Satiuk, coloca o Vinícius Lapinski, em síntese, o Cássio Selemin, e a gente botou todos eles, e o Pazini me ajudou muito a vender o livro, repassou para cuteleiro e tal, e eu nunca ia imaginar que o Pazini ia virar meu irmãozão, meu grande amigo, né, esse parceiro que ele é. E daí, bom, terminou a pré-venda do Tradição, eu já estava morando nos Estados Unidos, foi logo antes do coronavírus, e o Pazini começa a me pipocar as ideias e falar, Michel, tem que fazer um livro que é o grande livro da cutelaria custom brasileira, porque você não sabe, tem 500 cuteleiros de renome no Brasil, e a gente tem que chamar eles para um livro, e tem que mostrar o potencial deles. E eu, eu pensando com os meus botões, nunca que eu vou fazer esse livro agora. Tô atolado de Tradição Centenária, como é que eu vou fazer um livro? Mas o Pazini não se deu por vencido, foi correr atrás do pessoal, né, para já chamar pro livro. E daí eu falei, bom, Pazini, já que você quer tanto fazer o livro, eu faço o livro. Porém, com uma condição, vá de mecum, como a gente fala em latim. Você vai vir comigo. Se eu vou botar minha cara no livro, você também vai botar. Aí ele riu e falou, não quero ser autor, eu não quero parte nos ganhos. Eu falei, não, Pazini, aqui comigo o negócio tem que fluir da seguinte forma. Você ganha, eu ganho. Ou você vai ser autor comigo, ou eu não vou fazer o Legacy. Na época não era Legacy, a gente não tinha nome. E o Pazini topou. E na parte monetária ele não quis, né? Eu exigi, eu falei, não, Pazini, eu quero. E ele falou, não, se você me der um tostão, eu vou doar tudo, porque pra mim isso daqui é um amor que eu tenho pra cutelaria. Então a gente decidiu que a parte do Pazini ia ser doada pra uma fundação, a gente escolheu o Centro Novo Horizonte de São Paulo. Depois também, né, que é uma fundação que ajuda jovens que precisam de bolsas universitárias, ou jovens que precisam comer, né, em síntese. Começamos lá o Legacy, começamos a chamar o pessoal. Muita gente não levou a gente a sério, porque no passado, muita gente tentou fazer um Legacy e não conseguiu. E realmente, olhando pra trás, é muito difícil fazer o Legacy. Todo o trabalho que eu tive no Tradição não chega aos pés a 1/3 do trabalho que eu tive no Legacy. Realmente foi uma aventura, né? Minha esposa, no início, não ficou nada satisfeita, né? Falou, né? Nessa época eu já era casado, eu casei em 2018 com a Malca. Hoje eu sou pai da Sofia. Uma coisa, coincidência da vida, né? O filho do Pazini, o Enzo, nasceu no dia 8 de maio de 2020. E a Sofia nasceu no dia 8 de maio de 2021, né? Então são coisas engraçadas do destino. A gente fala no judaísmo que quando uma coisa é pra ser, né? O Pazini e eu, a gente realmente se encontrou. Eu tenho uma admiração muito grande pelo caráter, pela retidão, pela pessoa que o Pazini é. E eu sei que ele também tem essa admiração pela minha pessoa. Eu gosto muito de todo o trabalho dele e da aceitação que ele tem no mercado. Uma coisa assim incrível, como as pessoas respeitam o Leandro Pazini, né? Então, assim, em altos e baixos, aqui estamos no Legacy. Foi um projeto muito complicado. A ideia eu não posso dizer que foi 100% minha do Pazini. A ideia já vem dos tempos de Laércio Gazinhato, outro grande colecionador que não está entre nós, conhecedor, um dos maiores exímios conhecedores do Brasil. Ele já teve essa ideia há muitos anos atrás, não conseguiu concretizar. Outros tentaram concretizar, não conseguiram. Por mais que o Laércio tenha realizado o sonho dele e criado um livro. Você e sua equipe já está envolvida no processo do livro já há mais de ano. Levando em consideração todos os processos, qual foi a maior dificuldade que você e a sua equipe enfrentou em relação ao projeto do Legado de Aço?
eu sempre brinco que fazer o Tradição Centenária foi muito fácil, porque não existe nenhuma pessoa, com exceção dos coteleiros custom, no Tradição Centenária, que está retratado no Tradição Centenária, que esteja vivo. Eu não tenho que pedir permissão para o Schauberg para escrever sobre ele, Monsieur Alphonse Dieudonné Schauberg, porque ele já morreu há 150 anos. Também não preciso pedir permissão para o Juan Maria Mailos, porque ele morreu há 100 anos atrás. E também não preciso pedir permissão para ninguém que está no Tradição Centenária, porque está todo mundo morto. Então, escrever um livro histórico é muito diferente de escrever um livro biográfico. Essa é principalmente a maior dificuldade. Tem que agradar gregos e troianos, e aqui não são gregos e troianos, aqui são 367 gregos e troianos. Claro que os 70% do livro são cuteleiros de um trato muito fácil, são pessoas iluminadíssimas, mas sempre existem 30% de pessoas que são mais, não vou dizer chatas, porque elas têm o direito delas de serem rigorosas, mas são mais rigorosas. O material que vai sair, etc. é parte do direito, né? Às vezes mal entendidos acontecem, você está lidando com um ser humano, você sempre vai ter o fator humano. E o outro grande problema foi a questão da seriedade do pessoal, né? Muita gente foi muito sério, enviou o material como a gente pediu, muita gente questionou o envio dos materiais, muita gente não mandou o material, teve gente que foi excluída do livro por isso. Escrever um livro de 800 páginas, fica a minha dica para quem quer tentar. É gratificante? É. Tem um retorno legal? Não, financeiro não vou dizer, porque ninguém está fazendo isso por dinheiro, a gente está fazendo por amor. Tem um retorno legal? Tem, mas é um trabalho muito grande. Foi mais fácil passar no exame de ordem da OAB e concluir o meu mestrado do que fazer o Legacy. Eu não tô falando isso para dizer que a OAB é fácil. Não, a OAB não é fácil, mas o Legacy é mais difícil ainda. Afinal de contas, textos de introdução, pedir pro pessoal mandar texto, pedir pro pessoal mandar cunho, pedir pro pessoal mandar perfil. A gente tá em setembro, o livro tá saindo em outubro, ainda tem gente que não mandou, poucas pessoas, né, mas ainda não mandou o material que a gente tá pedindo desde maio do ano passado. Outra dificuldade que a gente encontrou é a questão de fazer o pessoal entender a importância do projeto. Teve muita gente que, assim, infelizmente a gente foi muito mal falado. Tem gente que nem conheceu eu e o Pazini, falou mal Pazini pra mim, de mim pro Pazini, sem nem conhecer a gente, porque tava torcendo pro projeto não descolar. Teve gente que pediu pros amigos não comprarem o Legacy pra não ajudarem o projeto. A gente teve casos como esse. Teve gente que ficou chateada porque não entrou no Legacy, falou mal do Legacy, como se a gente fosse os fados. Então, assim, é um livro que deu muitos, eu não vou dizer desafios, eu vou dizer desafios e contratempos, mas que hoje, graças a Deus, tem uma aceitação muito grande no mercado, nas vendas, no quesito geral. Quando eu e o Pazini a gente começou a criar o Legacy, a gente nunca imaginou que ia ter essa proporção. A gente foi contactado por americanos, por europeus. Essa semana, um Journeyman Smith dos Estados Unidos, o Bob Earhart, ele veio me contactar, querendo comprar um Legacy. Então, assim, significa que a gente tem o apoio desse pessoal, né? Jerry Fisk tá dentro do Legacy, Barely Hands tá dentro do Legacy, dealers do mundo inteiro estão dentro do Legacy, coteleiros uruguaios estão dentro do Legacy. Pode ser que o presidente uruguaio vai falar do Legacy também. Então, tudo isso é muito gratificante, mas foi, ao mesmo tempo, muito desafiador. Então, lidar com o fator humano é sempre muito complicado. Teve pouquíssimas pessoas, na verdade, que falaram que não queriam comprar o Legacy, saíram do projeto, foram menos de 5, foram 4 pessoas só, mas de resto, todo mundo apoiou, todo mundo esteve participando. Então, eu acredito que é por aí, né? Se você quer uma coisa bem feita, ela vai ser desafiadora. Quem não chora, não mama. Tem um ditado judaico que fala, ditado não, tá no livro dos Salmos, do rei Davi, que ele escreveu lá no final dos Salmos, no Salmo 126, se eu não me equivoco, que fala: aqueles que plantam com lágrimas colhem com felicidade. Então, graças a Deus, Deus deu pra gente de chegar até aqui. Foi muito desafiador, foi 1 ano e meio de muitas batalhas, mas graças a Deus a gente tá chegando aí nessa meta. Dentre todas as dificuldades e obstáculos que você passou, você, o Pazini e a equipe de forma geral passou nesse processo de trabalho do livro, em algum momento vocês pensaram em desistir ou mesmo adiar o projeto do Legacy? Não se deu isso, na verdade. No passado, quando eu era pequeno, eu começava uma coisa e eu largava. Meu pai me trouxe um violino e eu não larguei. Eu tinha um piano, eu sei tocar piano, mas eu larguei. Comecei a escrever um livro da história do meu avô, né, que é sobrevivente do Holocausto, larguei. Então, quando eu fiz 20 anos e eu estava em Israel, eu passei por um período de introspecção muito forte. Foi também quando teve a guerra Israelo-Palestina de 2014 e eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. E eu jurei pra mim mesmo que eu ia mudar, eu ia tudo aquilo que eu pegasse na minha vida eu ia terminar. E de fato foi, com a ajuda de Deus, eu voltei pro Brasil, terminei o Mackenzie, o direito, né? Fiz o curso rabínico, terminei o curso rabínico, fiz o primeiro Tradição Centenária, terminei aquele primeiro Tradição Centenária, o segundo, e veio o Legacy, né? Casei nesse meio tempo. Então, eu e o Pazini, a gente nunca pensou em engavetar. O que a gente sim pensou, né? Foi a questão de deixar, talvez, o Legacy sair em 2022, quando a pandemia tivesse esmaecido
sido. Mas eu e o Pazini, a gente decidiu que seria uma má ideia. Por quê? Lágrima se colhe quando tá quente. Você não pode deixar o fogo da forja se apagar. Se a gente vai fazer um livro para sair daqui a 2 anos, o pessoal, vocês conhecem, o nosso povo, o povo brasileiro, infelizmente, deixa tudo pra última hora. É vergonhoso falar isso, mas é a pura verdade. Então, se a gente vai deixar isso para 2022, mais vale a gente deixar para agosto de Deus. Então, Janaia, a gente nunca pensou, né, em engavetar o projeto. Mesmo que agora eu tô fazendo minha revalidação aqui no Canadá, e já concluí mestrado nesse meio tempo. Agora eu tô revalidando meu diploma de Direito, eu não tô abrindo mão, né? O Legacy tá em primeiro plano, tá em primeiro lugar. Eu tô colocando o Legacy, inclusive, acima da minha carreira. Bom, esse programa tá indo ao ar no finzinho de setembro e nós estamos aí nos finalmente, nas prévias do lançamento oficial e no finalzinho da pré-venda. Quais as próximas etapas do processo do livro, Michel? A gente está terminando hoje, no dia 12 de setembro, a gente está terminando a diagramação. Até o dia 30 de setembro a gente tem planejado estar com o livro pronto. Entre o dia 30 de setembro até o dia 10 de outubro, a gente vai estar fazendo a correção ortográfica final e a montagem dos primeiros 7 bonecos, que esses bonecos vão ser expostos no Brasil, no Salão Paulista de Cutelaria, para a gente poder estar lançando isso no dia 7 de novembro. Né? A impressão deve começar lá pelo início de outubro, né? A gente já está com 80% da gráfica paga. Então a gente se encontra agora na última etapa, né? O lançamento e o lançamento dos Estados Unidos. A gente queria fazer na AC, a gente foi convidado pelo Barry, um cara fenomenal, mas não se deu por causa da pandemia. A gente avisou que ia ter esse problema, talvez, e realmente teve. As fronteiras ainda não abriram. Eu ainda não tenho como sair do Canadá, eu não vou conseguir estar no lançamento no Brasil. E acredito que é isso, né? A gente, de agora em diante, é só uma questão mais técnica, né? Envio dos livros do Uruguai para o Brasil, importação, distribuição. Tudo isso vai consumir um tempo. O pessoal que comprou vai começar a receber em novembro. Lembrando que a gente tem os prazos de correio aí, então pode dar uma travada também. A gente sabe como é que é o correio brasileiro, mas a priori é isso. É claro que você pensou, formatou essa obra com um objetivo. Hoje, qual é a sua maior expectativa em relação ao Legacy of Steel? Olha, Janaia, a gente sempre, tanto eu quanto o Pazini, nossa expectativa é levar o nome do brasileiro para fora. O Legacy não é um livro que fala sobre o Michel e o Pazini. Tem muito pouco material sobre o Michel no Legacy. O Pazini tem mais, porque ele é cuteleiro, ele também é escritor, ele também é um participante do Legacy, né? Ele é um dos 367 cuteleiros. E minha expectativa é que o mercado brasileiro continue crescendo. Espero que o pessoal dê valor à obra, como está dando. Convide seus amigos para comprarem a obra, porque é um apoio que a gente, com esse dinheiro, a gente vai conseguir criar novos livros em prol da comunidade de cutelaria, comunidade muito importante, muito séria. A gente espera que o pessoal goste. A maior expectativa de todas é que o cuteleiro ele abra o livro, ele veja a qualidade do trabalho e fale, poxa, superou minhas expectativas. É isso que eu imaginava e é mais do que eu imaginava. Essa é a minha maior expectativa, meu maior sonho. Quem está envolvido no mundo da cutelaria, direta ou indiretamente, já ouviu falar sobre o livro, já está acompanhando as suas lives, mas muitos ouvintes ainda não sabem como proceder e como adquirir o livro. Então fala para os nossos ouvintes que têm interesse, como que faz para adquirir o livro Legacy of Steel? Agora ele está com preço de R$550 mais frete. Após o lançamento a gente não vai ter venda no Brasil. Ele vai custar $200 nos Estados Unidos. Para comprar ele agora, R$550 mais frete, você pode me depositar pelo Pix ou pelo depósito bancário. Cartão de crédito, a gente parcela. Dá para parcelar em 2 vezes o livro no depósito bancário no Pix, sem juros. Como se diz no site, lá no cartão paga em até 12 vezes, mas com juros. E pode também pelo Mercado Livre. Tá? Então quem tiver interesse, só me contactar. Não preciso lembrar que cada livro vendido, vocês ajudam a obra, ajudam a mim e ao Pazini a continuar fazendo o trabalho que a gente começou. Toda ajuda é muito grata. Todo mundo que compra. Nós do Legacy não temos patrocínio. É um projeto que está custando R$500 mil, dos quais 300 e poucos mil já foram pagos. Tem que pagar os 1000 livros da edição que vai para os Estados Unidos, né, que isso vai ser pago no início de 2022. Espero que o pessoal apoie aí o projeto como está apoiando até agora. E Michel, quais são os planos para o lançamento oficial do livro? Tem no Salão Paulista de Cutelaria, estaremos lançando, se Deus quiser, o Legacy of Steel, entre o dia 5 e o dia 7, na verdade, se não me engano. Dia 5 é o coquetel de abertura, onde vai ter o Legacy. Vamos ter uma sala cedida pela querida Silvana, né? Silvana Mouzinho, uma das maiores apoiadoras do projeto. E a gente está querendo lançar ele também nos Estados Unidos no Blade, vai ser em junho de 2022. Claro que já estaremos vendendo o Legacy fora do Blade, pessoal americano que quiser comprar antes disso.
Michel, muito obrigado pela sua receptividade, bater esse papo, esclarecer um pouco mais sobre esse livro, principalmente todo o processo envolvido antes, né? A gente acaba tendo um contato muito grande, sabendo agora, nos finalmente, que a gente tem bastante informação, mas ninguém tem noção do que está por trás, né? Do que está nos bastidores. Vou deixar aqui em aberto para você, caso você queira fazer alguma observação, algum agradecimento, fique à vontade, o microfone é seu. Olha, eu quero primeiro de tudo dedicar esse livro ao meu avô, faleceu antes de poder ver o livro completo, cara que sempre teve muito orgulho de mim, né? É óbvio que a gente sempre fala, os avós sempre têm orgulho, mas meu avô era, é feio falar assim, mas eu era talvez o neto que mais tinha química, assim, né, que a gente, talvez porque eu morava longe dele, né, ele me via com menos frequência que vivia minha prima e meu primo, que os dois moravam no mesmo prédio, mas comigo meu avô sempre teve muita empatia. A gente conversava de caça juntos, a gente conversava de pesca, ele me ensinou a pescar. Foi uma perda muito grande que eu tive na minha vida, foi o meu avô, né? Graças a Deus, nunca posso falar graças a Deus, mas ele teve uma vida, bom, sim, graças a Deus ele teve uma vida plena, viveu 90 anos, é para poucos isso, né? Graças a Deus, cada vez mais o ser humano está vivendo, mas o meu avô viveu até 90 anos, viveu muito bem, viveu com a minha avó 75 desses 90 anos, né? Poucas pessoas têm esse mérito. Em geral, queria agradecer aqui a minha esposa, Malca, e aos meus pais, Beth e Wolf, que sempre me apoiaram, sempre estão me apoiando, né? Minha filha Sofia, ao meu irmão, Jairo Daniel Gruenberg, que eu gosto muito também, uma inspiração para mim, ao Leandro Pazini, que é um irmão que a vida me deu, aos meus amigos e, obviamente, aos coteleiros que estão apoiando o projeto de forma massiva, dentre os quais não dá para falar todo mundo, mas eu destaco o Rodrigo Franco, né? O Jonathan Franco, que é um baita de um amigo também, o professor Eduardo Berardo, o Julian Antunes, cara queridaço também, Daniel Jobim, o Roberto Viana, Jefferson Ber, Silvana Mouzinho, o Paulo Mouzinho, o Hélio Vasconcelos, o Nick, aqui o Nicolas Conrad da Suprema, aqui de Toronto, baita amigão também, esse eu conheço pessoalmente também. O Luciano Dornelles, o Isma Bigelmaier, o Isma e o Marcão, né? O Marco Borchat e o Léo Moraes, esses três eu sou amigo desde 2009, 2010. São caras que, poxa, tenho muita amizade com eles. O Léo é um cara que também, poxa, eu gosto muito do trabalho dele. Bom, dos três, né? O Isma tá na capa do livro, o Marco fez uma das facas mães e o Léo tem faca na parte extra do livro. Gildo Darós, um cara muito legal que eu gosto muito. O Dirley Giroto, Daniel da Silva Nunes, estão vestindo a camisa. E, obviamente, é o canal, o Clube da Cutelaria, Janaia, nossa gerente de marketing aqui, né? Os fotógrafos, o André Maino e o Francisco Hammer, né? Rafael Cardoso, lá do Rio de Janeiro, o Juan Francisco Arocena, nosso editor, o Gabriel Simon, diagramador, né? Então, esse pessoal que apoiou, né? Que desde o início botou a garra, falou, vamos fazer, não estão querendo saber de nada, estão indo atrás, entendeu? Esse pessoal realmente tem um carinho muito grande por eles. Cabe ressaltar, né, que quando uma época que muita gente duvidava, o apoio ao Cássio Seleimen, por exemplo, que apoiou a gente, o apoio do Rodrigo Esfredo, do Julian Antunes, né? Uma figura como o Franco pegar e falar, não, o Michel e o Pazini não abram mão e assim, pra gente significa muito, né? Porque o Franco é uma pessoa, o Franco e o Rodrigo, né? E o Julian Antunes, eles são pessoas que eles só metem a mão em coisas que dão certo, eles têm um nível muito alto. Assim, a gente tem que agradecer, né? Tem que ficar muito lisonjeado que a gente pode caminhar do lado desses gigantes do aço, compartilhar com eles bons momentos, né? Muito obrigado a todos os cuteleiros que estão participando. Outro cara que eu gosto muito dele, gostaria muito de agradecer ao Rogério Perim. Foi a primeira venda do livro. Desde o início ele falou, olha, no dia que abrir a pré-venda eu quero. O Everton Fellini, o Anderson Silva, o professor Raul Cervini, meu padrinho de armas. Pessoal, muito obrigado. Realmente não tenho palavras para agradecer, né? Muito obrigado mesmo. Deixo a todos um abraço, espero que vocês tenham gostado. Não fique de fora, compre você também um exemplar, apoie o projeto. Dúvidas, informações e para aquisição do livro, você pode falar diretamente com o Michel através do perfil dele no Instagram. Você pode falar diretamente no perfil do Leandro Pazini, que também é escritor do livro. E o Clube da Cutelaria também está à disposição. Nós somos um dos revendedores oficiais e qualquer outra informação estamos à disposição para vocês. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo prestígio de sempre. Não esqueçam de curtir, compartilhem esse episódio. É muito importante vocês ajudarem a promover o Clube da Cutelaria para a gente crescer mais e produzir cada vez mais conteúdos de qualidade. Obrigada mais uma vez, uma boa semana a todos e fiquem com Deus.